E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, vamos lá, vamos dar sequência na nossa matéria geopolítica, vamos falar sobre Primavera Árabe, que é o que nós temos para o dia, certo? Bom, Primavera Árabe foi uma onda de protestos que ocorreram no norte da África e no Oriente Médio contra péssimas condições de vida, regimes ditatoriais, desemprego, autoritarismo, corrupção, falta de liberdades, enfim, tudo aquilo que é muito típico das ditaduras, né? Primavera Árabe, como é conhecida mundialmente, ocorreu a partir de 18 de dezembro de 2010. E o país que deu origem a esses movimentos foi a Tunísia. E por que essa data específica? Porque nessa data específica aconteceu um evento com esse maluco aqui chamado Mohamed Bouazizi, que por sinal também é esse aqui, ó. Tá meio diferente aqui, mas é ele. Vários países do norte da África e Oriente Médio, além de serem árabes, de ter o idioma árabe, a cultura árabe, etc., tinham em comum a questão de possuir ditaduras tiranas, polícia corrupta, economias frágeis, desemprego, pobreza, falta de perspectiva. Sobretudo a juventude era muito revoltada com isso, porque eles não viam futuro, não viam uma chance de melhora, enfim. Quando é que começa essa onda de protestos? Na real, esses protestos estavam quase que explodindo, faltava um motivo. E o motivo foi esse aqui, ó. Esse cara aqui, o Bouazizi, ele era um desempregado, arrimo de família, que resolveu então se virar na informalidade para poder sustentar aqueles que dependiam dele. Então ele arrumou uma banquinha para vender fruta, verdura e trabalhar como um ambulante. O fato é que essa polícia corrupta geralmente extorquia os comerciantes locais, assim como em todos os outros países da Primavera Árabe. E a polícia passava extorquindo, ninguém julgava ou condenava eles porque eles eram parte do poder, né? Enfim, é recorrer a quem? Em ditadura você não tem a quem recorrer quando a polícia faz coisa errada. O fato é que resolveram extorquir ele e ele não aceitou. E aí tomaram a banquinha dele, bateram na mãe dele e ele não aceitou. Enfim, queimaram a banquinha dele. Aí ele desesperou, jogou álcool no corpo e atirou fogo ao próprio corpo, como vocês estão vendo aí. Pessoas indignadas vendo aquilo tudo começaram a filmar, tirar foto e postar em rede social. No Twitter, no Facebook, no YouTube. Outros povos, entendendo os comentários porque todo mundo falava árabe, começou a se ver na indignação dele e de repente começaram a sentir a dor que ele sentiu e começaram a articular protestos contra os seus governantes, cada qual no seu país. Líbia, Egito, na Síria, enfim, em outros países, Iêmen e tal. O fato é que o Bouazizi não morreu. Não morreu. Olha a imagem dele no hospital. O corpo dele ficou todo desfigurado, ele ficou alguns dias vivo. Esses dias em que o Bouazizi estava vivo serviram para unificar mais ainda aqueles que eram indignados contra as situações adversas nessas ditaduras de países árabes no norte da África e no Oriente Médio. Por quê? A TV começou a cobrir o evento, cada boletim médico era mostrado em plantões ao vivo. Gente, começou a migrar para a porta do hospital para poder fazer orações pedindo para Allah poupar a vida dele. O próprio presidente Ben Ali chegou aí visitá-lo, e aí quando o presidente vai, a imprensa vai junto, né? Aquela coisa toda. Mas depois de alguns dias o Bouazizi morreu. Quando ele morre, os protestos explodem. Todos os países da Primavera Árabe, mas primeiro, em especial, na Tunísia. Pessoas testemunharam o fato, fizeram filmagens, compartilharam absurdos nas redes sociais, povos árabes de outros países se identificaram no drama dele e os protestos começaram. Vamos à Tunísia então. Vou passar país por país entre os principais. Tunísia, presidente Ben Ali, o ex-ditador, né? Presidente não, ex-ditador. Esse cara morreu o ano passado no exílio. Ficou quase 24 anos no poder, 24 anos incompletos, então você vai ver 23 ou 24 anos falando dele, tá tudo certo. População tunisiana 2019, fonte Banco Mundial, quase 12 milhões de pessoas, renda per capita muito baixa, 3.490 dólares por ano. Capital Tunis, o atual presidente tunisiano é o Kais Saied. Vamos lá, os protestos na Tunísia têm nome, então guarda esse nome aí, ele é importante. Revolução de Jasmim, tá certo?
Primavera Árabe na Tunísia, Revolução de Jasmim. Tunísia e Egito têm nome específico. Essa revolta ocorreu devido ao descontentamento da população com o regime ditatorial. E aí o Ben Ali, depois de 24 anos no poder, caiu. Entre os desafios da nova Tunísia pós-ditadura estão colocar em prática uma nova Constituição, coisa que o Saïed começa a fazer agora, lutar contra milícias que promovem atentados, sobretudo milícias ligadas à Irmandade Muçulmana, controlar o déficit do orçamento, que é problema de todo país pobre por aí, e responder ao clamor por mudanças sociais, porque senão essas manifestações todas foram em vão, né? E o Saïed, quem é o cara? Esse cara é um professor, ele não se aliou a nenhum grupo fundamentalista islâmico, então ele não possui postura religiosa fundamentalista. Ele começou sozinho, não teve apoio de partido político nenhum, embora ele tenha uma postura conservadora. Era proposta, por exemplo, na campanha dele, proibir a homossexualidade, a volta da pena de morte no país, enfim. A grande característica do governo do Saïed, que eu posso falar, é que ele tem tentado introduzir uma forma experimental de democracia direta, onde o povo determina o que o povo quer. Não é um governante que fala pelo povo. Por exemplo, tem uma cidade para a qual vai 20 milhões de dólares para investimento. Ao invés do prefeito falar assim, ó, vai fazer asfalto, reúne-se a população local e eles vão dizer se querem uma área de lazer, se querem asfalto, se querem saneamento, se querem posto policial, se querem expansão da questão da saúde. É o povo que resolve. Isso é democracia direta. Então, isso tem sido uma característica do Saïed nesse começo aí. Vamos ver até onde a Tunísia vai chegar, né, com essa liberdade. Partindo para a Líbia, na Líbia, o Muammar Gaddafi era o ditador. Esse cara ficou por 42 anos no poder, conseguiu, de uma certa forma, melhorar as condições de vida da Líbia. A Líbia, por exemplo, tem um IDH hoje que é melhor do que o do Brasil. E olha que é um país africano, hein? População, quase 7 milhões de pessoas, renda per capita 6.132 euros, não é muito, é uma coisa intermediária, né? É maior que a do Brasil, considerando o euro de hoje. Capital Trípoli, mais ou menos, depois eu explico porquê. Primeiro-ministro é o Fayez al-Sarraj. Galera, o lance da Líbia é o seguinte. O Gaddafi, ele estava controlando os rebeldes, chegou a propor para os rebeldes um pacto onde ele perdoaria todo mundo se eles desistissem da causa, porque, segundo ele não queria promover um banho de sangue, porque estava virando massacre. Aí a OTAN entrou em cena, bombardeando os postos do Gaddafi, contratando mais rebeldes, em tese mercenários, enfim, a situação foi revertida e o Gaddafi começou a perder. Ele desapareceu, de repente, depois de um bombardeio, o bombardeio aqueceu o esgoto onde ele estava escondido e ele saiu, teve que sair. Quando ele sai, ele dá de cara com a praça cheia de rebeldes contra ele. Aí bateram nele, lincharam ele e por fim executaram ele. Durante as cenas houve-se 2 tiros, essa aqui é uma imagem que eu dei um print no vídeo que tinha no YouTube, eu não sei se continua tendo. Enfim, morreu em 20 de outubro de 2011. Como é que ficou a situação da Líbia? Vamos lá. A revolta na Líbia é conhecida como Guerra Civil ou Revolução Líbia. Em razão da repressão do regime ditatorial, foi uma das mais violentas e também porque teve participação externa, intervenção de forças militares da OTAN. E aí você vai perguntar assim, professor, mas por qual motivo a OTAN se envolveu nesse processo aí e não se envolveu nos outros? Acabou se envolvendo agora na questão da Síria, mas por outras questões. Bom, galera, a Líbia é, entre esses países da Primavera Árabe, o maior produtor de petróleo. E esse petróleo interessava muita gente, sobretudo Estados Unidos e União Europeia. Então, o que eles fizeram? Derrubaram o Gaddafi, que quando morreu, morreu pedindo paz, cessar fogo, colocaram um aliado local no poder, e esse aliado local permite que os países ocidentais tenham acesso ao petróleo. Essa é a lógica da charge aí. Tá? Hoje a Líbia exporta petróleo sim para as potências ocidentais.
Continuando a questão da Líbia. Como eu disse para vocês, Trípoli é a capital mais ou menos. Por quê? Olha lá. Desde a queda do Gaddafi, a Líbia vivencia uma espécie de crise, de uma guerra civil. A coisa é mais ou menos assim, ó. O Sarraj, esse maluco aqui, ele governa o lado que tem a capital, essa parte avermelhada. Tem reconhecimento da ONU, tá aqui, ó, domínio oeste tem reconhecimento da ONU, mas a maior porção territorial controlada na Líbia está por conta da ENL, que é o Exército Nacional Líbio, que é essa parte esverdeada, cuja capital para eles nem é Trípoli mais, é Tobruk, certo? Alguns países árabes reconhecem a autoridade do Exército Nacional Líbio, e como se não bastasse essa divisão toda, territorialmente falando, o Estado Islâmico controla essa parte amarelada aqui, ó. Como é deserto, não tem nada lá, não tem cidade, não tem petróleo, enfim, não tem recurso, não existe muita atenção para destituí-los desse domínio territorial ali, não. O Estado Islâmico também está ali. Ainda tem as viúvas do Gaddafi. Aqueles que não aceitaram a deposição do Gaddafi estão lutando para retomar o poder, que são milícias leais ao antigo ditador. Essas milícias lutam de cá. Imagino que não lutem aqui na parte do Estado Islâmico. Nenhuma leitura que eu fiz me indicou isso. Eles ali ficam cada um na sua. Ok? Então, na Líbia, Gaddafi morreu. Vamos para o Egito. No Egito, o ditador era esse maluco aí chamado Hosni Mubarak. Observem que a população egípcia é superior a 100 milhões de habitantes. Country Matters é a fonte e essa estimativa é para 2020. A renda per capita egípcia é bem menor do que a Líbia, 2.400 e poucos dólares por ano, capital Cairo. O atual presidente é o Abdul Fattah al-Sisi e o Mubarak ficou 29 anos no poder até ser destituído. Vamos lá, no caso do Egito, como eu falei para vocês, também tem nome, chama Revolução de Lótus, Revolução do Nilo ou Dias de Fúria. Se topar com esses nomes aí na provinha de vocês, lembrem-se, que isso está associado à Primavera Árabe, tá? Foi marcada pela luta da população contra a ditadura de Mubarak. Rolaram muitos protestos violentos. Manifestantes ocuparam a Praça Tahrir usando redes sociais, tipo esses flash mob que se marcavam no passado pelo Facebook. E aí foram para a Praça Tahrir, o Mubarak mandou o pessoal sair, deu toque de recolher, o pessoal continuou lá, foi mais gente, o exército foi, meteu bala, o exército não, a polícia. O exército até tinha uma certa simpatia pelas manifestações. O pessoal atacava a polícia atacava o pessoal, enfim, em junho de 2011 aconteceu que o Mubarak havia renunciado depois de espernear bastante e aí houve uma eleição. E nessa eleição foi eleito pela primeira vez na história do Egito, na milenária história do Egito, primeiro presidente eleito democraticamente, o Mohamed Morsi. Só que o que acontece? O Mohamed Morsi, nos 2 anos que ele ficou no poder, ele começou a ressuscitar a Irmandade Muçulmana, que era banida lá dentro do país. Ele começou a alterar a Constituição para dar poderes para si próprio. Ele assumiu uma postura assim, meio tirana também. E aí, depois de 2 anos, após outras e outras manifestações, após mais protestos, mais morte, mais violência, uma junta militar depois dele. É interessante, no ano passado ele foi ser julgado pelas mortes que ocorreram nos confrontos, e ele morreu no meio do julgamento. Assim, do nada, deu um ataque cardíaco nele e morreu na frente de todo mundo. Bom, o Morsi foi o único presidente eleito democraticamente até então no Egito e foi deposto por uma junta militar. Aí adivinha, o militar que organizou o golpe foi esse aqui, o que eu falei lá na página inicial do Egito, o Al-Sisi, Abdel Al-Sisi. Esse cara, depois que o Morsi foi deposto, ele candidatou à presidência e ganhou. Então veja bem, um militar golpista foi eleito democraticamente para presidente. Imagina como. Bom, ele foi reeleito, tá?
A reeleição dele foi no ano passado, e essa aqui foi mais coberta pela mídia. E eles falaram lá, observadores internacionais disseram que ele perseguiu opositores, de que ele fechou currais eleitorais, de que ele usava veículos públicos para levar pessoas até a votação, de que haviam barricadas para não deixar que pessoas de bairros que iam votar contra ele passassem para chegar na urna. Ele colocou um candidato para concorrer contra ele que era aliado dele, só para dar uma legitimidade para a eleição. Enfim, esse cara está no poder e o Egito hoje é um país democrático. Tá bom? Sei. Nem tanto, né? E o Mubarak, o que aconteceu com ele? Bom, galera, o Mubarak, em 2012, foi condenado à prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu enquanto ditador. Em 2014, depois de recorrer, a prisão perpétua dele virou 3 anos de cadeia. Em 2020, na Arábia Saudita, ele morreu, se eu não me engano, de câncer na próstata, se eu não me engano. Mas enfim, que algumas imagens do julgamento do Mubarak é que ele no julgamento, é bom que o cara está no poder, ele é forte, ele é bravo, ele é poderoso, austero. Quando a polícia pega, ele fica frágil, nem anda mais, aqui está dentro de uma gaiola, deitado em uma maca. Mas enfim, fez sua defesa lá, pegou prisão perpétua. Aqueles pais de filhos mortos pelo Mubarak comemoraram, como esse tiozinho aqui. Os aliados do Mubarak, porque sempre tem aliado, né? Esses caras choraram. Só que quando a pena dele foi revertida, o pessoal que apoiava ele vibrou, né? Enfim, Mubarak morreu antes dele do que eu. Vamos para o Iêmen. Galera, chamo a atenção de vocês para a questão iemenita, tá? Importantíssimo isso aqui. Crise humanitária, que por não ser tão importante quanto a Síria, não tem tanto respaldo quanto a Síria, mas o que está acontecendo aqui é seríssimo e pode sim cair nos vestibulares da vida aí ao longo desse ano. Primeiro porque o Iêmen é um país paupérrimo. Vamos lá, a renda per capita dos caras, 800 euros por ano. 800 euros, nem 1.000 euros. População de mais ou menos 30 milhões 254 mil habitantes. A ditadura iemenita, ela durou 33 anos, e o ditador do país era o Abdullah Saleh. O que acontece aqui, galera? Capital Saana, essa capital Saana não tem sido tão capital ultimamente por conta dos conflitos que têm ocorrido por lá. Vamos nós. No Iêmen, ocorreram manifestações violentas, como em todos os outros lugares da Primavera Árabe, só que depois de 22 anos de governo, em 2011, o Saleh renunciou. Ele negociou a sua renúncia. Tentaram matar o cara de todo jeito, pessoal. Em 2007 mataram ele. Vou confirmar a informação aqui. Aqui, ó, 2017, perdão. Mataram ele. Durante a Primavera Árabe tentaram, fizeram atentado contra ele, enfim, não conseguiram pegar ele não. A situação atual do país. Olha só. Atualmente, as ideias liberais estão mais disseminadas no país. Embora exista uma força muito grande dos islâmicos mais tradicionais lá dentro e não aceitam muito questionamento em relação à Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas. Não existe uma constituição que é piamente seguida por todo mundo lá dentro. A interpretação religiosa ainda vale mais. Em 2012, esse cara da foto, o Abdi Mansur Hadi, foi eleito para a presidência do país com quase 100% dos votos. Gente, toda vez que vocês verem um candidato que tem essa votação quase que unânime, entendam, tem rolo aí. Tem algum tipo de falcatrua, tem perseguição de opositores, a oposição não participa, é impedida de participar. Ninguém é 100%, né? O cara conseguiu ser 99,8%. A eleição dele se deu com o apoio da maioria sunita. Esses sunitas no poder perseguem os xiitas, certo? Os xiitas no Iêmen são os hutis, que com o apoio do Irã começaram a empreender ações militares e tomaram a capital. Lá no começo eu falei para vocês que Sana não é muito mais a capital do Iêmen não. Quando o Irã ajuda os xiitas hutis, a Arábia Saudita entra porque são inimigos iranianos. E aí ela entra para ajudar os sunitas. Só que a Arábia Saudita não vem sozinha.
ela vem com a Operação Renewal of Hope, a ORH, e traz consigo Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Sudão, Egito, Jordânia, Marrocos e o Catar até 2017. Em 2017 o Catar sai da encrenca. Atualmente existe uma capital provisória chamada Ad, não é mais em Saana, e aí vem algumas consequências dessa encrenca toda. É para aqui que eu chamo a atenção de vocês. Olha só. O conflito se estende até hoje e está provocando a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU, onde a estimativa é de que 14 milhões de pessoas sejam atingidas. Não estou dizendo mortos, tá? Feridos. Assassinato de inocentes, com pelo menos 2 milhões de deslocados. Entenda, deslocado é refugiado. Refugiado é aquele que tem que fugir do seu país, fugindo de alguma situação adversa. O deslocado é aquele que tem que sair da sua casa. Então pode ser que exista alguém em situação de adversidade, fugindo de perseguição, morte, enfim, essa coisa toda, mas dentro do próprio país. Isso é o deslocado. Quando ele sai e pede refúgio, pede abrigo em outro país, ele é refugiado, tá certo? Milhares de refugiados para países vizinhos também, além dos deslocados, segundo a ONU. A Unicef estima que 2,5 milhões de crianças estão atingidas pelo conflito, ou sem saneamento, ou sem energia, ou ferida, ou morta, ou sem os familiares, ou sem ir à escola, enfim. Ainda segundo dados da ONU, são 24,3 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica e 16 milhões sem acesso a saneamento básico. Vai vendo, em tempos de coronavírus, vivendo uma situação dessa, com fome, sem hospital, sem saneamento, sem energia e envolvendo criança na brincadeira ainda. A situação do Iêmen é seríssima, existe um caos humanitário acontecendo por lá. E aí, claro que quando existem essas movimentações adversas, algumas organizações como a ONU, como a Organização de Direitos Humanos, enfim, começam a se movimentar para tentar resolver a questão. Mas a questão envolve Irã e Arábia Saudita. Não é tão fácil resolver assim, né? Em 2018, os Estados Unidos pediram para a Arábia Saudita, por favor, se puder, por obséquio, para parar com os ataques aéreos. Ataque aéreo é um negócio complicado porque você joga uma bomba no soldado, mas se tiver gente perto ali, roda também. Gente não, né? Soldado também é gente. Se tiver civil perto, roda também. Se atingir distribuição de energia, todo mundo fica sem energia. Abastecimento de água, todo mundo fica sem. Enfim, ataque aéreo é problema. A Arábia Saudita não tem atendido muito, não. Só um pouquinho. A ONU também enviou diplomata para manter diálogos por paz e enviou 20 profissionais para inspecionar se os acordos, ainda que poucos, estão sendo cumpridos. Esses inspetores da ONU não podem fazer nada a não ser relatórios, eles não podem interferir no conflito. Tá? Em 2019, o Conselho de Segurança da ONU, aquele que tem Estados Unidos, França, China, Reino Unido e Rússia, aprovou a criação de uma missão no Iêmen para apoiar um acordo de cessar-fogo. E aí, a partir disso aí, algumas coisas começam a acontecer, mas muito pouca, porque apesar das iniciativas de concreto mesmo, só diálogos. E a gente começa a ver essa figura aqui, ó, de criancinha no couro e no osso, como aqueles africanos lá da Etiópia, da Somália, só que com a pele branca, no Iêmen. Tá? Então, se atém aí essa questão humanitária do Iêmen, desencadeada pela Primavera Árabe. Eu quero encerrar essa aula deixando uma pergunta para vocês. A Primavera Árabe no Iêmen, tal qual nos outros países, foi para melhorar a situação do povo, uma vez que havia uma ditadura e, consequentemente, as pessoas viviam numa situação de penúria, perseguição, violência, truculência, corrupção, etc. De lá para cá, isso foi em 2011, está em 2020, a situação só piorou, né? Porque aí vieram conflitos, enfim, essa coisa toda, crise humanitária. O Iêmen não vivia crise humanitária na época da ditadura. A pergunta é, para o Iêmen especificamente, foi melhor ter feito os protestos e tirado o Saleh do poder? Lá na Líbia, que hoje está dividida, para a população foi melhor tirar o Gaddafi do poder? Lá no Egito, adiantou tirar o Mubarak do poder, uma vez que quem está no poder hoje é basicamente um ditador travestido de presidente eleito, que é o Al-Sisi?
Enfim, galera, na Tunísia parece que a coisa está melhorando, mas nesses outros países parece que não. O tempo vai dizer se valeu a pena, se não, tá? Só quis propor uma reflexão. Beleza? Eu vou encerrar por aqui. Na videoaula que vem eu falo sobre a Síria, porque eu tenho que aprofundar um pouco mais, porque a Síria desencadeou para a guerra civil também. Tá bom? Grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro ao vivo, tudo de bom e até mais.